Eu quero falar com você sobre depressão. Depressão é uma doença psíquica que afeta o sistema emocional da pessoa. Ela passa a apresentar tristeza profunda, um certo desânimo, baixa autoestima. Nós não podemos ignorar o trabalho dos profissionais como psicólogos, psiquiatras, alguns medicamentos, mas eu quero dar ênfase ao que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus em relação à depressão. A Bíblia não fala a palavra depressão, mas fala em tristeza profunda, fala em tristeza mortal. No Salmo 119, 28, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Significa que o salmista estava passando por problemas de tristeza profunda, problema de ordem emocional. Eu poderia traduzir isso como depressão. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que depressão é pecado ou falta de fé, como algumas pessoas costumam dizer. Mas podemos encontrar relatos de pessoas que desejaram a morte em alguns momentos. Pessoas que passaram por tristeza, por sofrimento, por ressentimentos, momentos de tensão. Jesus passou por momentos de tristeza, de tensão, momentos difíceis. Jesus é o próprio Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando ele esteve aqui na terra em carne, ele assumiu essa forma humana. Ele teve os mesmos sentimentos que nós temos. Ele passou pelos mesmos sentimentos que nós passamos. Um dia Jesus chamou os discípulos para orar com ele, no livro de Mateus 26, e ele abriu seu coração para os discípulos e disse: "A minha alma está profundamente triste." E ele pediu aos discípulos para que vigiassem com ele. E Jesus, nessa condição humana, ele prostrou o rosto em terra e orou a Deus. E ele disse: "Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Veja, era a forma humana de reação. Era a carne falando com o espírito. No livro de 1 de Reis 19, Elias também passou por momentos de tribulação. Inclusive, ele desejou a morte. Um dia anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal e, de repente, a palavra de uma mulher o deixou para baixo, triste, depressivo, e ele pediu para si a morte. São tantas histórias bíblicas que nós poderíamos relatar aqui de pessoas como nós que passaram por grandes tribulações, mas todas elas conseguiram superar a depressão, os medos, os traumas, porque o Senhor, ele sempre tem o escape. Deus sempre nos socorre na hora certa. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre ele maldição, doença, castigo, tristezas, depressão, medos, aquelas pessoas que carregam traumas do passado, porque a depressão é isso, são situações que vão se somatizando durante a vida e em algum momento ela explode, ela vem à tona, deixando a pessoa triste para baixo, desiludida, sem perspectiva, com pensamentos negativos, pensamentos de morte, e isso tudo nós entendemos que são dardos inflamados do maligno. No livro de Efésios 6, 14 a 16, a Bíblia diz que nós temos que estar firmes contra ciladas. Temos que estar preparados com o Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, assim nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque muitas pessoas, quando estão com depressão, pensam que estão possuídas pelo demônio. Claro que isso são dardos. No livro de Hebreus 2,14 diz que Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Portanto, o diabo não pode possuir um cristão. Após a morte de Cristo, não pode mais ser possuído por demônio. Então, a depressão nada mais é do que dardos inflamados. São setas malignas, são situações, são pessoas instrumentalizadas pelo capeta, são agentes do mal que muitas vezes querem te jogar para baixo, com palavras, com atitudes. A pergunta é: o que nós devemos fazer? Como devemos reagir? Aqui está a solução para o problema da depressão. Você tem que reagir com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Cristo derrotou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, Jesus passou por dificuldades, passou por tensões, por tristezas, sofreu, foi cuspido, pagou um alto preço, morreu na cruz para que você fosse liberto da depressão. É exatamente isso que aconteceu. Ele se fez maldição por nós. No livro de Isaías 53, 4 e 5 diz que Cristo carregou na cruz as nossas enfermidades, as nossas doenças, as transgressões, o pecado, o nosso passado.
e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, fomos sarados. Assuma hoje que você está sarado pelas chagas de Cristo. Muitas pessoas dizem o contrário, elas dizem a minha depressão, a minha doença. Ou seja, elas assumiram que são doentes e que são depressivas. Você tem que reagir de forma contrária e dizer: depressão, você não me pertence, doença, você não me pertence, porque eu estou sarado pelas chagas de Cristo. Essa é a nossa reação. Em 1 de Pedro 2,24 diz que Jesus carregou sobre ele os nossos pecados e pelas suas chagas fomos sarados. No Salmo 103,3 diz que o Senhor perdoa os pecados e cura todas as doenças. Então, receba isso para a sua vida. No livro de Mateus 4,23, quando Jesus ainda estava em carne, diz que ele andava pela Galileia pregando e curando os enfermos. Jesus continua fazendo milagres. Receba um milagre na sua vida. Comece hoje a profetizar que você está sarado pelas chagas de Cristo. Lembre-se que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha a profundidade desta passagem bíblica que está em Provérbios 18:21. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você quer ver milagres na sua vida? Mude a forma de falar. E mude também os seus pensamentos. Em Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se você se imagina sarado pelas chagas de Cristo, certamente não haverá mais doença na sua vida. Pense nisso.